Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais um dia de EBD. Mais um dia que a gente está distante, mas que o nosso coração tá pertinho, né? Eu tô com saudade de vocês, acredita? Gente, nem eu acreditava, mas eu tô. Então, hoje a gente vai falar sobre, na verdade, o mês de abril todo a gente está falando sobre uma série de temas a respeito de pequenas ações, grandes transformações. Talvez você já tenha notado que todos os domingos a gente tem falado de coisas assim que surpreenderam na história da Bíblia, né? Coisas surpreendentes, coisas que foram tão pequenininhas a princípio, mas que fizeram coisas tão diferentes, teve consequências tão diferentes. Então a gente vai falar hoje sobre mais uma, ou na verdade duas, dessas pequenas ações que se transformaram em grandes coisas. Vamos lá? Mas antes a gente vai orar, pedir a Deus para que Deus possa nos abençoar, cuidar da gente, ok? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por estar conosco, por nos abençoar, por nos proteger, por cuidar da nossa família. Senhor, a nossa gratidão é imensa e te pedimos, Senhor, ainda que tu permaneças, Senhor, conosco. Nos protege da doença e de todo mal, cuida dos nossos familiares e amigos. Nos sustenta, Senhor, nesse período e que a nossa igreja possa voltar a se reunir, que a gente possa voltar a se abraçar e que as pessoas possam ter alegria nos seus olhos e vendo que a tua grande mão nos protegeu. Obrigado, Senhor Deus, nos abençoa e faça com que a gente aprenda mais coisas de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então vamos lá, galera. Nós vamos falar hoje sobre um texto que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos do 40 até o 56. Eu não vou ler agora para vocês não, mas vocês vão abrir a Bíblia aí, ou o tablet, ou o celular, e vão ler esse texto aí, para vocês acompanharem comigo e saber do que a gente está falando. Bem, a gente está falando aí, nesse texto, sobre duas pessoas, na verdade sobre dois acontecimentos, e dois acontecimentos que aconteceram numa situação que hoje a gente nem pode mais fazer. Que situação é essa? A Bíblia fala nesse texto que Jesus estava voltando para Cafarnaum, que era uma cidade, e lá, quando Jesus estava chegando lá, mas tinha muita gente para receber Jesus. As pessoas já conheciam Jesus, já sabiam dos seus milagres, e as pessoas queriam ver aquele homem o tempo todo. Bem, quando Jesus estava lá entrando, aquela multidão começou a se aglomerar. E a gente sabe que nesses tempos de hoje não tem nada de aglomeração, né? A gente não pode chegar perto do outro para não ter propagação de vírus. Mas naquela época não tinha essa pandemia. E aí, nessa situação, Jesus estava lá com seus discípulos e chegou um homem muito conceituado, um chefe religioso muito conceituado, muito famoso, que era Jairo. E Jairo foi encontrar Jesus. Ele estava querendo falar com ele porque a filha dele estava muito mal de saúde. A filha dele tinha apenas 12 anos, quase a idade de vocês. E ela estava muito mal de saúde e ele sabia e reconhecia o poder de Jesus e queria que Jesus fosse lá ao encontro para salvar a filha dele. Então Jesus foi caminhando com ele aquela aglomeração, pessoas e tal. Jesus sentiu que alguém havia tocado nele. E aí foi um negócio estranho, porque imagina, num empurra, um monte de gente, todo mundo junto. Como é que eu vou saber, ou como é que alguém vai saber quem tocou? Um monte de gente tocou em Jesus naquela hora. Mas havia uma pessoa específica que havia tocado em Jesus. E que Jesus havia sentido esse toque. Era uma mulher que também, há 12 anos, aí no caso 12 anos não de vida, mas de doença. 12 anos ela estava com uma doença, ela estava com um fluxo de sangue, uma hemorragia
há 12 anos que não cessava. E naquele tempo, pessoas que tinham esse tipo de doença eram consideradas imundas. Elas não podiam estar no meio das outras pessoas, elas não podiam estar compactuando, conversando com ela, porque essa pessoa era considerada suja e ela não podia estar no meio de ninguém, ela tinha que estar afastada de todo mundo. Possivelmente essa mulher estava escondida, encapuzada, enfim, ela devia estar de uma maneira que as pessoas não a reconhecessem. E quando aquela mulher tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. E quando Jesus questionou no meio da multidão quem era que havia feito isso, aquela mulher ficou tremendo, amedrontada e confessou que tinha feito aquilo, que tinha tocado em Jesus. E Jesus tinha percebido que aquele toque tinha sido um toque de fé. E aí quando Jesus sentiu aquele toque e aquela mulher confessou o que havia acontecido, Jesus falou: vai em paz, a tua fé, ela te curou. Pode ir em paz, vai tranquila. E aquela mulher, ela foi automaticamente liberta não só da sua doença, mas foi liberta também de todo o preconceito, de toda a sujeira, de todo o medo que ela tinha. Foi apenas um toque. Uma simples ação, uma simples atitude fez uma grande transformação. Mas a gente começou falando sobre a história da filha de Jairo, lembra? Essa história não terminou, mas Jesus fez nesse intervalo, nesse caminho, ele fez esse milagre com essa mulher. Mas Jairo continuava indo com Jesus para sua casa. Só que quando isso aconteceu, assim que aquela mulher foi embora, chegou alguém perto de Jairo e falou: Jairo, olha, não ocupa Jesus não, porque a sua filha já morreu, não tem mais nada a ser feito. Imagina o que deve ter passado na cabeça de Jairo. Talvez ele tenha pensado: ai, se Jesus não tivesse parado para curar essa mulher, talvez a minha filha já tivesse, a gente tinha chegado lá em casa e ele tivesse curado ela. Talvez Jairo, passou várias coisas na cabeça de Jairo, mas antes que ele confessasse ou que falasse qualquer coisa, Jesus olhou para Jairo e falou assim: Jairo, não fica com medo não, crê somente e a sua filha vai se salvar. Então Jairo continuou o trajeto dele para sua casa. Quando chegou lá, Jesus não deixou que ninguém entrasse, a não ser Jairo, a esposa, e alguns discípulos. E Jesus foi. E as pessoas que estavam lá choravam muito, porque sabiam que a menina estava morta. E Jesus falou: por que vocês choram? Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Aquelas pessoas riram, porque tinham plena certeza que aquela menina havia morrido. E Jesus entrou, tocou aquela menina, falou: menina, levante-se. E aquela menina prontamente se levantou. Então Jesus pediu para que dessem de comer a ela. E ao final daquela história, Jesus apenas disse para os pais que não falassem para ninguém o que havia acontecido ali. Mas haviam testemunhas, pessoas que já sabiam o que havia acontecido. Apenas um ato de fé, uma pequena ação, algo bem pequenininho, acreditou. Jairo acreditou. E ao acreditar, Jairo prosseguiu para o caminho, pelo caminho. Pequenas atitudes fazem grandes transformações. Talvez a gente tenha já passado por uma situação parecida, né? De ter alguma situação na nossa vida que a gente não acreditou, que a gente estava meio assim. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez uma grande transformação. Esse é um tempo que a gente está, esse tempo da pandemia, é um tempo que a gente pode ter pequenas ações, né? Quais são as ações que as pessoas falam? Lava a mão, passa álcool gel, mantenha-se limpo, roupa limpa, não fique em aglomeração, ao tossir ou espirrar. São pequenas atitudes que podem te livrar de um vírus. Mas a gente está falando de pequenas atitudes de fé. No texto que a gente falou agora, a gente está falando de pequenas ações. Acreditar, fazer, tocar.
E a transformação vem por conta daquele que tem todo o poder, que é Jesus. Creia que Jesus pode transformar qualquer situação. Um grande beijo para vocês. Tem exercício, hein? Pega lá e faz aí em casa, ok? Façam os exercícios e tenham fé. Acreditem no Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, que Ele pode transformar qualquer situação. Fique com Deus. Beijo e até a próxima!